Oi pessoal, no vídeo anterior da nossa série, demonstrei a forma ideal do cálculo para a definição do preço unitário dos serviços para aplicação da premiação da mão de obra. E neste novo vídeo, vou demonstrar como realizar a definição dos pacotes de trabalho ou também como são conhecidos pacotes de produção. E vou usar como exemplo um projeto de um empreendimento de casas que tem como sistema construtivo a alvenaria estrutural com fundação em radier. Mas vale ressaltar que a metodologia pode ser aplicada nos mais diversos tipos de obra, desde obras habitacionais até obras de infraestrutura, industriais ou comerciais. Com os projetos de empreendimento em mãos, a primeira tarefa que temos que fazer é realizar a divisão dos pacotes de trabalho que iremos adotar na execução das casas. Considerando que a etapa de terraplanagem já foi realizada e que os lotes do empreendimento já estão demarcados, definir a sequência de execução dos serviços, totalizando cerca de 30 pacotes de trabalho. Sendo o primeiro pacote a montagem do gabarito e o último a limpeza geral da casa. Ao definir os pacotes de trabalho, temos que levar em consideração dois fatores fundamentais. O primeiro é a padronização das equipes que irão realizar cada serviço. E o segundo é a sequenciação de execução desse serviço, como se estivéssemos trabalhando em uma linha de produção de uma fábrica, onde cada equipe é responsável por uma pequena parte do processo de fabricação do produto, que no nosso caso é a construção da casa. Vamos para alguns exemplos. Exemplo 1. Na definição dos pacotes que fiz, tem os pacotes 4 e 5, que são, respectivamente, instalações hidrossanitárias embutidas do radier e de execução de instalações elétricas embutidas do radier. Estes dois serviços podem ser executados simultaneamente e, por conta disso, podem gerar dúvidas se o ideal não seria ter criado um único pacote denominado simplesmente de execução de instalações embutidas do radier. No entanto, os serviços do nosso exemplo geralmente são executados por equipes distintas e, portanto, devem ser dois pacotes distintos ao invés de um só. Exemplo 2. No nosso pacote 9, alvenaria estrutural, inclusive armadura e grauteamento, observem que unifiquei 3 serviços em um único pacote. O serviço de alvenaria estrutural, a armadura do ponto de graute e o grauteamento. Fiz isso porque todos esses serviços são executados simultaneamente pela mesma equipe de alvenaria. Dessa forma, não há necessidade de dividir esses serviços em 3 pacotes distintos, pois ambos são executados praticamente ao mesmo tempo e pela mesma equipe. Exemplo 3. Observe que os pacotes textura externa e textura interna se tratam praticamente do mesmo serviço, que teoricamente poderiam ser executados pela mesma equipe de pintura. E você pode estar se perguntando por que não unifiquei esses dois serviços em um único pacote. Bem, no nosso exemplo, fiz a separação em 2 pacotes distintos, pois apesar de se tratar do mesmo serviço, serão executados em fases diferentes da obra e que, portanto, devem ser considerados como os pacotes distintos. Fazendo um breve resumo dos 3 exemplos que demonstrei, vamos observar as seguintes regras. Regra número 1. Pacotes podem ser executados simultaneamente, mas são realizados por equipes distintas, serão sempre pacotes distintos. Regra número 2. Serviços distintos, mas são executados pela mesma equipe e ao mesmo tempo, podem ser unificados em um único pacote. Regra número 3. Serviços similares, que podem ser realizados pela mesma equipe, mas que são executados em fases diferentes, devem ser considerados como pacotes distintos. E agora você deve estar se perguntando, mas afinal, qual a importância dessas regras na implantação do processo de premiação por produção da mão de obra? Bem, pessoal, depois de mais de 15 anos trabalhando com gerenciamento de obras, onde em todas as obras que liderei, implantei o processo de premiação por produção para bonificar os colaboradores mais produtivos, eu já desenhei e redesenhei várias vezes esse processo, até chegar no que hoje eu denomino como método ideal de premiação por produção. Portanto, as 3 regras que citei anteriormente são regras essenciais
para o sucesso do método. E no próximo vídeo dessa série, eu vou demonstrar como a implantação dessas 3 regras simplificam e dão mais agilidade ao processo de premiação por produção. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!